Queridos, então, segredos da vida. Quero compartilhar hoje com a igreja, falar um pouquinho também do que Deus tem falado nesses dias, falou comigo nesses dias de viagem. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 1, 27. E ali nós partimos para entender os segredos da vida. 1 Coríntios 1, no versículo 27, diz assim: Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Amém? Que o Espírito Santo venha trazer clareza a cada um, entendimento, porque nós precisamos. Eu vou fazer 49 anos esse ano, me converti há 29 anos atrás. Vai fazer 3 décadas que eu conheço Jesus. E nessa jornada, nessa caminhada, eu vivi situações variadas nessa caminhada de vida. Apesar de ser um rapaz novo, recém-saído da adolescência, eu considero que eu já vivi bastante coisa. E eu creio que é por isso que meu cabelo ficou branco rápido. E tive a oportunidade também de conhecer vários lugares. Conhecer a história do mundo, tanto estudando como em loco. E a partir do momento que a gente conhece a Jesus, então nós percebemos que em Jesus está o segredo da vida. E eu quero aqui então trazer um entendimento para esse público aqui da noite. Que Deus tem algo específico para você. Eu conheci Jesus com 20 anos, entendi que ele é o segredo da vida, mas uma coisa é você saber de ouvir falar, outra coisa é você experimentar. E o objetivo aqui é que todos experimentem o que Deus tem, o segredo da vida. Eu percebi pela palavra de Deus, conheci um homem chamado Salomão, filho de Davi. E esse Salomão, ele foi experimentar de tudo na vida. Ele foi um homem para quem sabe e quem conhece a palavra, ele pediu sabedoria a Deus e ele foi o homem que mais teve sabedoria no planeta, mas você vê que ele é um homem falho. Homem falho, só que ele se propôs a experimentar de tudo para ver, fazer o test drive da vida. E muitos erros de Salomão ajudam a mim e a você. E eu vou dizer para você que tudo que você, quem quer que seja aqui, estando aqui nesse lugar, vendo o vídeo, tudo que você almeja na sua vida, Salomão experimentou, talvez numa proporção muito maior do que você pensa em experimentar. Tudo que você anseia, ele experimentou. Ele teve de tudo e de todos. Ele até foi corajoso, teve várias esposas. Que uma só já não é fácil. Imagina várias. Sim ou não, homens? Ih, os homens estão precisando ir no retiro, né? Estão com medo de falar, rapaz? Com medo de apanhar em casa? Você vê como é que é difícil, né? É difícil até falar. Mas Salomão chega numa conclusão. Eu estimulo você a ler o livro de Eclesiastes, a meditar nele, a ver o que ele experimentou. Que muita coisa vai ser atalho para você. Talvez tenham coisas que você pretende experimentar, mas você vai ver que alguém já experimentou e vai te dar o resultado. É interessante porque a gente pode aprender acertando. No final do livro da sabedoria, o livro de Eclesiastes, último capítulo, capítulo 12,
os 2 últimos versículos, o 13 e o 14, olha o que o Salomão fala. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Aí eu aprendi isso e falei, peraí, por que que eu vou tentar conduzir a minha vida em direção a várias coisas para tentar preencher um vazio ou chegar à minha satisfação? Se aqui eu já tenho um relato de alguém que já vivenciou aquilo que eu pretendo vivenciar, e eu já sei qual a conclusão que ele chegou, então eu vou pegar o atalho. Não é bom quando você já tem alguém perto de você que já vivenciou uma situação, a pessoa já te antecipa como vai ser? Vem cá, assim, sabe? Olha, vai dar nisso, isso, naquilo. Então pega o atalho, vai rapidinho, não vai sofrer para quê? Vai sofrer para quê? Então vai no caminho certo. Então Salomão, que já experimentou tudo que está aí na tua cabeça, na tua mente, que você pretende experimentar, ele vivenciou, ele te dá esse atalho. Conclusão é teme a Deus, guarde seus mandamentos. E Deus vai trazer todo a julgamento. Tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Aí eu, Sérgio, na minha vida, comecei então a concentrar minha vida nisso. Com 1 ano de conversão, eu comecei a funilar. Falei, peraí, eu tenho pensamento X, Y, Z, W, J, alfa, ômega e tal, planos, projetos e tal. E peraí, eu vou funilar aqui porque eu sei que se eu for por esse caminho aqui, eu sei que Deus já tem um melhor. Ele tem uns planos melhores que os meus. Então, eu vou entrar nessa jornada de vida em conhecer a Deus. E olha que Salomão viveu numa época em que Jesus ainda não tinha vindo. E nós temos o privilégio de receber Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que nos leva à identidade de filhos de Deus. Vivermos como filhos de Deus. Então, nós estamos numa situação ainda melhor, uma oportunidade que está disposta para cada um que quiser. Só que uma coisa é entender na teoria, outra coisa é viver na prática. E isso, para mim, é segredo de vida. O como tirar as coisas da teoria e trazer para a sua prática. Como tirar ali do campo abstrato e trazer para o concreto, do invisível para o visível. Trazer isso para a sua realidade. A vontade de Deus que está no céu, trazer para a terra. Como nós oramos e rezamos várias vezes. Isso para mim é segredo de vida. E aí então comecei a entender o mundo que a gente vive e o mundo que Deus tem para nós. O reino de Deus é completamente contrário a esse mundo que a gente vive. Comecei a perceber que os homens vivem buscando o dinheiro. Sim ou não? E aí Paulo fala na sua primeira carta a Timóteo, carta escrita na prisão, lá em Roma, onde eu estive anteontem. Anteontem, né, amor? Acho que foi anteontem ou no dia anterior. Foi quinta-feira. Meu Deus. Passa rápido. Quinta, sexta, sábado, domingo. 3 dias atrás. Lá, naquela prisão, Paulo escreveu essa carta para Timóteo. E no capítulo 6, no versículo 9, ele diz assim, de 1 Timóteo: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Agora entra você e eu. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Não está falando do mundo, está falando de mim e de você também. Que nós podemos cair nesse engano do mundo
e não vivermos em paz por colocarmos o dinheiro em primeiro lugar. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E a gente vê o mundo funcionando com essa dinâmica. Tudo, no fundo, tem a ver com poder, dinheiro. Então a gente começa a observar um mundo que vive em função do amor ao dinheiro, do poder, do status. Nós vamos vendo um mundo que perece. E você percebe claramente o amor esfriando, sim ou não? Olha aí o que aconteceu esses dias em Gaspar, gente. E eu estava viajando, estava acompanhando as notícias, e foram 2, 3 casos sinistros que aconteceram em Gaspar. Em 2 semanas, foram 2 casos sinistros. Família, amor esfriando. Muito estranho. A sociedade hoje, muito polarizada, a intolerância. Uma intolerância. As pessoas pensam diferente. As pessoas hoje estão mais selvagens. Já percebeu isso? Já parou para ver? Elas cada vez mais distantes da identidade pelas quais elas foram criadas. Longe daquilo que Deus planejou para elas. Quebram princípios, vivem para si mesmos. Passam por cima das pessoas em função dos seus prazeres. Nós todos somos afetados por essa mesma influência. De uma forma, às vezes, ampla e às vezes sutil. Então, nós estamos aqui nesse mundo submetidos a essa influência. Mas nós temos o poder de deixar essa influência prevalecer ou não. A partir do momento que nós compreendemos o que Deus tem para nós. Então, nós podemos viver aqui nesse mundo, debaixo do governo do reino dos céus, cumprindo a nossa missão, vivendo o propósito que Deus, no qual Deus nos criou e nos trouxe para esse mundo, e não vivemos influenciados por esses poderes espirituais que controlam esse mundo. Outra coisa que eu compreendi, estou aqui fazendo uma longa introdução que é importante para você entender o segredo da vida, ou os segredos da vida. O mundo que você vive, o mundo que a gente vive, em todas as eras, todas, governos, poderes desse mundo, tudo, desde o início da criação, funciona com o mesmo padrão, de formas diferentes, mas sempre o mesmo padrão. Você que já estudou história, filosofia, você que procura entender geopolítica, compreender o que está acontecendo no mundo, sai do seu quadrado de relacionamento e procura entender as coisas de uma forma ampla, você já sabe disso. Mas o entender o que está por trás, os bastidores do funcionamento do mundo, só é possível entender de forma espiritual. O mundo vai passando nas suas eras, desde lá, de milênios atrás. O mundo vive sob poderes de engano e mentira. Filosofias, os governos vêm, os padrões de comportamento humano, sempre com o mesmo padrão, procurando manter as pessoas dentro de um engano, dentro de mentiras, pessoas escravizadas em seus pensamentos e nas suas decisões, debaixo de um controle que, olhando de forma humana, é um controle político-social, mas, na verdade, por trás das cortinas é um controle espiritual. Essa é a raiz de tudo. E quando a gente entende isso, entende quem nós somos em Cristo, nós recebemos poder e autoridade sobre essa raiz, sobre esses poderes espirituais. Aí então a nossa vida vai mudando de dentro para fora e tudo ao redor começa a ser transformado pelo poder de Deus a partir de nós. Então eu estou aqui tentando mostrar um mapa para você ir compreendendo. E o que tem acontecido no decorrer da humanidade? Que deveria estar tudo muito bom, muito bem com a globalização, tudo interligado,
o conhecimento aumentando. Hoje o conhecimento está na palma da sua mão. Dá um Google, você tem de tudo, conhece de tudo, mas você vê a sociedade ficando cada vez mais doente. As pessoas ficando cada vez mais selvagens, mais egoístas. Sim ou não, gente? Quando é que você imaginar os filhos tratando os pais do jeito que tratam? Essas loucuras que a gente vê nos jornais aí, que eu já nem vejo para não ficar me contaminando minha alma. E aí você vê Mateus 24:12 funcionando. O mundo está perecendo. Mateus 24:12, coloca lá para o pessoal ver na tela. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Jesus falou isso. E a gente está vendo acontecendo o amor esfriando, não é verdade? O amor esfriando nas famílias, entre as pessoas. Você vê as pessoas cada vez mais fechadas e egoístas. Isso está acontecendo no mundo inteiro. E já foi profetizado. Essa intolerância com os diferentes, as pessoas perdendo a sua identidade. Hoje nós vemos bizarrices que eram inimagináveis anos atrás. Eu vi um vídeo essa semana. Quem é que viu o vídeo de um cara que, eu sou quadrúpede, colocou prótese no braço, na perna e começou a andar igual um quadrúpede? Quem viu esse vídeo aí? Levanta a mão. Gente, é coisa inimaginável. Hoje, eu acho que eu sou um Transformer. Vou falar Transformer em Libras agora. Eu acho que eu sou um. Eu pego ela. Meu Deus. Transformer. Como é que é Transformer em Libras? Robô, né? Eu acho que eu sou um Transformer, eu vou andar de um Transformer agora. A gente está vivendo uma doença social. Isso é espiritual, gente. Agora, Romanos 1 já falava sobre isso. Abre a sua Bíblia em Romanos 1:20 para a gente poder entender mais uma coisinha. Olha só o que Paulo escreveu à igreja de Roma. A igreja de Roma, lembra disso? Romanos 1, versículo 20. Em seguida, em diante, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Ficou em trevas. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E eu comecei a perceber que isso é uma realidade. Durante essas viagens, como esta última, nos últimos 10 dias, conhecendo alguns lugares, procurando conhecer outras sociedades, e a gente então vai vendo que o mundo, desde a sua antiguidade, vai vivendo esse padrão. As pessoas se distanciando de Deus, vivendo mentiras, vivendo enganos, procurando exaltar a si mesmas. Não exaltam a Deus, servem ao dinheiro, servem a si mesmos. O ser humano sempre se exaltando, sempre querendo demonstrar status, poder. As pessoas vivendo em função disso e por conta disso se afastam das pessoas, passam por cima dos outros, se afastam de Deus e não vivem o segredo da vida. Por conta de terem status, poder, dinheiro, quebram princípios, não se amam umas às outras.
as famílias cada vez mais degradadas, pessoas crescendo em ambientes enfermos emocionalmente. Isso vai se multiplicando e vem se multiplicando nas eras. Então, essa é a realidade do mundo. O mundo vive uma mentira, gente. Eu vou falar para vocês. Estava lá em Roma e vendo aquelas coisas que controlaram o mundo e controlam boa parte da religião. Até hoje, nós, como evangélicos, temos influência de Roma em muitas coisas. Você sabia que isso aqui é uma influência de Roma? Esse modelo aqui, púlpito, esse modelo aqui de reunião é uma consequência de Roma. Essa mentalidade de assistir culto é uma mentalidade que vem de Roma. Então, por isso que a gente entende que nós não estamos assistindo o culto, frequentando o culto. Nós fazemos o culto juntos, amém? Temos esse entendimento. Quem é sacerdote? Sacerdote não é quem está aqui, não é o padre ou o pastor. Sacerdote somos todos aqueles que estão em Cristo. Enfim, eu percebi o mundo desse jeito. E quanto mais eu pesquiso, mais eu conheço, mais eu vejo que isso é verdade. Eu sou sincero em dizer, eu tenho que aqui controlar a minha emoção porque está gravando. Então, falar certas coisas aqui de manhã foi melhor que eu pude falar certas coisas. Mas gravando não vou falar, não. Mas eu vou dizer para vocês, eu estava louco para voltar. Deus teve uma hora que deu. Porque nós, ao conhecermos aqueles lugares que, aos olhos humanos, lindos, se eu for olhar com um olhar estético, um olhar arquitetônico, se eu for olhar com um olhar artístico, se olhar for histórico, for geográfico, tudo muito lindo, tudo muito enriquecedor, tudo magnífico, esplendoroso. E você vê por trás daquilo demonstrações de poder, de exaltação, de um povo, de realeza, até da religião, basílicas, esculturas. Vou mostrar algumas coisas para você daqui a pouco. Detalhes, e você vê os bastidores espirituais, e eu não vou falar nem do clima espiritual para não assustar. E você vai vendo esse mesmo mecanismo, esse padrão por trás de tudo. Então, nós que temos o entendimento espiritual, discernimos essas coisas que para o mundo é loucura. Então, chegou numa hora que eu já não aguentava, a gente não aguentava nem entrar em alguns lugares. Aí, eu vou na prisão, no cárcere Mamertino, que foi a prisão lá no Fórum Romano, onde Paulo e Pedro estiveram presos. Está lá no nosso Instagram, acompanha lá, entra lá, Sérgio Carvalho, _ SC, de Sérgio Carvalho, Santa Catarina. Entra no Instagram lá e acompanha lá, tem alguns vídeos lá que a gente está mostrando bem claramente e compartilhando algumas coisas que não dá para compartilhar no culto. Mas, um lugar magnífico como esse é um dos menos visitados. E os lugares mais visitados são aqueles lugares que, só tem valor arquitetônico, histórico, cultural. A mesma sensação eu tive no ano passado, na ilha de Patmos, onde João recebeu o Apocalipse, a revelação. Meia dúzia de pessoas em Atenas, lá no Panteão, lá naquela... Tudo é ruína. Como cantamos antes, tudo isso é escombro, é ruína. Caiu por terra. Os poderes do mundo, aquilo que era realidade para eles, que era uma verdade, aqueles deuses que eles se consagravam, e aquilo era uma verdade para aquela época. Tudo aquilo acabou. É a mesma coisa hoje, tem muita coisa hoje que é uma verdade para o mundo, é tudo mentira, vai acabar. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, não acaba. E vou lá no Coliseu, Coliseu de Roma. A palavra Coliseu vem de Colosseu, é porque é colossal. O nome em italiano é Colosseu. Porque tudo muito colossal é mesmo nos meus olhos. Gigantesco, esplendoroso. E o Coliseu era uma estrutura de demonstração de poder. Também era uma estrutura de controle político e social, porque ali o governo, então, monárquico, trazia o povo para o entretenimento, para escravizar o povo. E um dos entretenimentos eram os nossos irmãos cristãos
que eram lá devorados por leões. E aí, então, eu vou em direção ao segredo da vida. Porque a gente começa a entender como o mundo funciona. O padrão está aí até hoje. Mas qual é o segredo da vida? Aí, então, a gente tem a possibilidade de receber Jesus. Coloca João 1,12 lá. Aí nós percebemos que todos aqueles que o receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem recebe Jesus e confia nele, existe uma diferença. Você pode receber Jesus, mas a sua vida de demonstração de confiança e convicção no poder de Jesus, na pessoa dele, faz toda a diferença. É muito diferente você receber e você crer. Você pode receber e a sua vida, em algumas áreas, podem ser demonstrados que você não confia tanto, sim. Mas quem confia nele, quem crê nele, recebe o direito de se tornar filho de Deus. Aí, filho, muda tudo. Existe uma diferença entre você ser criatura de Deus e você ser filho de Deus. E você crescer como filho e filha de Deus é uma desconstrução de tudo que você aprendeu para reconstruir de acordo com o reino dos céus, como filhos de Deus. E você então enxergar as coisas aqui nesse mundo com essa ótica, foi o que eu entendi lá no comecinho da conversão. Eu comecei a reparar essas coisas e eu falei, poxa, tem muita coisa que eu ainda sou influenciado com esse mundo. Tem coisas que eu penso com o padrão desse mundo. Gente, e eu continuo nessa vibe. Continuo descobrindo coisas que eu preciso desconstruir. E eu preciso reconstruir em mim. E eu, desde que eu entendi isso em 1996, meu Deus, essa hora me sendo velho. Quando eu comecei nessa jornada e não parei até hoje, eu fui moldando a vida nessa direção. Vou dizer para você com todo assim, o testemunho para você, dou glória a Deus por isso, porque quanto mais a gente mergulha em Deus e confia nele e se lança para viver como filho de Deus, mais a gente encontra os segredos da vida e traz ele para a prática. Porque Deus veio para trazer vida e paz. Mas você receber o direito é uma coisa. Você experimentar isso é diferente. Porque você pode receber o direito, é igual te dar um cheque. Toma aí, 20 mil reais. Quem quer 20 mil reais? Tem um cheque aí? Quem dá um pix aí para eu passar 20 mil reais? Quem quer? Quem quer? Vou botar aqui o teu pix. Todo mundo vai querer. Mas se eu te der em cheque, como é que vai ser? Se eu te der em cheque, eu te dou o direito, o poder de você ter 20 mil reais. Só que você tem 20 mil reais já? O que você tem que fazer? Tenho certeza que você pegar esse cheque na mão aqui, você vai acordar cedinho amanhã. E você vai sair correndo na primeira hora, você vai ser a primeira pessoa a ser atendida no caixa eletrônico. Ou a primeira pessoa a depositar na sua conta ou ir lá sacar o dinheiro. Os pais apavoraram, não, eu quero ver o dinheiro na minha mão. Eu vou lá pegar o de sacar, porque não dá para tirar isso tudo do caixa eletrônico, eu vou lá. Vou ser o primeiro da fila. Sim ou não? E falar que não, me avisa aí para poder abençoar o irmão que quer. Então, você recebe o direito, mas você tem que fazer algo para receber os 20 mil reais. A mesma coisa é o ser filho de Deus. Nós recebemos o direito ao aceitarmos Jesus. Nós recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus e esse processo ele é gradual e ele aumenta a velocidade de acordo com a tua busca. Quanto mais você buscar, mais você vai encontrar. Se você decidir, você vai achar. Se você colocar todas as suas forças nisso, tem várias perguntas que tem no seu coração, vários questionamentos e dúvidas, e áreas que precisam ser curadas.
que a resposta já está logo ali na frente e só precisa você tomar a partir de encontrar. O seu crescimento, pessoal, o que Deus tem para você. O que Deus quer fazer através da sua vida. O que Deus quer lapidar hoje em você, ainda esse mês de março. Como que Deus quer que você entre no mês de abril? O que é para acontecer nesse ano de 2024, Deus já sabe, já está projetado no céu. E nós temos a oportunidade de irmos buscar. Por que eu vou ficar tentando aqui? Não, eu quero saber qual é a vontade de Deus, eu vou trazer para a terra. Esse desejo precisa queimar no teu coração. Porque para você que já recebeu Jesus, você que crê no seu nome, você recebe esse direito de ser filho e filha de Deus. Isso não é qualquer coisa. Um filho e uma filha de Deus começa a enxergar o mundo da ótica de Deus. Aprende com ele. Então, vive esse reino de Deus aqui como o próprio Jesus ensinou em Lucas 17. Lucas 17, no versículo 20. Eu quero fixar isso na sua mente, porque é uma verdade. Essa é a verdade, gente. Esse é o segredo da vida. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo invisível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Era ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele conecta a gente com o Pai Criador. Nos leva à condição de sermos filhos de Deus. E isso é verdade, porque tudo começa a mudar de dentro para fora. As pessoas buscam seus desejos, seus prazeres no mundo aqui fora. Na parte externa, buscam em alguém, buscam em alguma coisa, em uma condição, buscam ao redor, vivem distanciadas de Deus, vivem sob a mentira desse mundo, quando o segredo da vida não está lá fora, está dentro de quem tem o Espírito Santo. O reino de Deus está aberto, o acesso está liberado para aqueles que têm um coração creem em Jesus, recebem o Espírito Santo e através dele são transformados de dentro para fora e tudo ao seu redor começa a ser transformado, alinhado com o céu aqui na terra. As portas se abrem, a mentalidade muda, a visão amplia, se enxerga aquilo que as pessoas não vão chegar porque é loucura para as pessoas. E você então se posiciona aqui nesse mundo como filho e filha de Deus, acessando as armas espirituais. Por isso que a gente está falando sobre autoridade espiritual nos grupos de crescimento. Vamos terminar agora. Para quê? Para que possamos aprender e trazer isso para a nossa vida dia a dia. O reino de Deus hoje está dentro daqueles que têm o Espírito Santo. Já parou para pensar? Estava lá, 12 dias viajando. Pegamos trem 7 vezes. Pegamos 6 voos. 1, 2, 3 para ir, 3 para voltar. Rodamos de trem, rodamos de metrô. Eu não consegui ter o meu tempo exclusivo com Deus, que temos separado todos os dias, por causa da correria, o cansaço também. Teve tempo de descansar e teve tempo de correr. Teve tempo de tudo. Orar, orei todos os dias, parei, orei, mas aquele tempo de parar, de ter meu tempo a sós com o Senhor, botar o meu fone, esqueci do mundo, eu não tive todos os dias. E a minha sensação foi a mesma que eu tive com relação à comida. Porque comia massa, comia pizza, é lasanha, tudo quanto é coisa de massa, e a gente sentindo falta do feijãozinho e do arroz do Brasil. Faltava alguma coisa. A mesma coisa eu estava sentindo espiritualmente. Estava ali conectado com Deus, estava orando, intercedendo pela igreja, intercedendo com você, pedindo a Deus sabedoria, graça, entendimento, todos os dias e todo o tempo ali, conversando com o Senhor e tal, mas
O reino de Deus se encontra no secreto. As pessoas buscam o segredo da vida aí fora. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Onde é que a gente tem ele? É um secreto. Esse é o maior segredo da vida. E eu pergunto para você, você tem buscado a Deus no secreto? Porque um relacionamento de filha e filho com o pai, ele cresce na intimidade. E minha esposa falou antes aqui, o tempo precioso que a gente tirou, a gente investiu pesado para ter esse tempo de família, de romper. Tem vários significados, tinha vários significados dessa viagem para nós. Foi projetada, foi planejada, Deus abriu portas. Deus fez várias coisas para isso acontecer. Não temos um milagre atrás do outro. Porque quando a gente vive o princípio, a gente experimenta as promessas. Se a gente quebra princípios, nós perdemos as promessas. Quando a gente ativa os princípios na terra, a gente experimenta as promessas que já estão reservadas no céu. E esse tempo tinha também esse significado. E talvez você nem entenda, mas tudo isso tem a ver também com você. Porque você é nossa família. Porque a gente sabe que, de alguma forma, pela função que a gente exerce, talvez você ache que a gente estava lá desconectado, a gente estava lá para descansar e tudo mais, mas, meu, vou nem falar mais nada, deixa quieto. Dá vontade de falar. De vez em quando eu levo aquela câmera ali, já estou falando, meu Deus, não me aguento. Fiquei bravo que aquela câmera tava desligada um dia desses, de beber água, tô ficando com vergonha. Comecei a assistir o culto. Tava aqui no culto com vocês nem sabem. 4 horas de diferença. 8, 9, 10, lá já 11 horas da noite, morto, cansado. Os dois já dormindo. E eu lá, olhando pra você, fazendo aquela câmera. Qual era a câmera? É aquela de lá, né? É aquela de lá. Aí ela rodava, eu tentava ver quem tava. Aí também tem a câmera lá do infantil, pra ver quem que tava lá, pra criançada, o pessoal trabalhando. Que felicidade ver a família. Que vontade de voltar logo. É legal conhecer e tudo mais, mas o segredo da vida está em você estar com as pessoas que você ama. O segredo da vida, muitas vezes as pessoas colocam nessas coisas. Gente, vou falar de nós aqui na nossa região. Nós estamos na Europa do Brasil. Às vezes as pessoas pensam, eu vou para a Europa, vou para não sei onde e tal. Eu já fui para a Europa algumas vezes, conheci 7 países da Europa. Nós estamos no melhor lugar do planeta. Acredite você ou não. Nós estamos na Europa do Brasil. Tem muita coisa boa aqui que não tem lá fora. Tem coisa que aos olhos do mundo tem lá fora e não tem aqui. Claro que tem. Mas, passando a régua em todos os critérios, a conclusão que eu cheguei, nós somos privilegiados. E as pessoas que já foram fora do Brasil aqui sabem o que eu estou falando. Então, valorize o que você tem. O segredo da vida está nos relacionamentos. O segredo da vida está em você crescer, em conhecer a Jesus, crescer nesse relacionamento com Ele, através do secreto, através da sua busca espiritual, na palavra, compreender o sentido da vida. Conhecer Jesus não de ouvir falar, mas conhecer pessoalmente. Esse é o maior segredo. E quanto mais a gente conhece esse Jesus que é vivo, quanto mais a gente vai experimentando esse direito de sermos filhos de Deus e vamos começando a viver como filhos aqui em terra, entendendo que somos príncipes e princesas de Deus e aprendendo a trazer esse poder de realeza do céu para a terra, isso começa a se refletir nas coisas que
são mais preciosas e que muitas vezes o mundo deixa para trás, que são os relacionamentos com o próximo. Porque quanto mais vamos conhecendo a Jesus, mais vamos valorizando essas pequenas coisas. Por isso que eu estou falando para você. Eu estava, o mesmo sentimento. Meu, estava lá, ano passado eu estava em Atenas. Meu, Grécia, meu Deus, maravilhoso, aquela coisa toda. Tem o valorzinho sim, mas, gente, nada se compara a estar aqui com você. Nada se compara a estar com os meus irmãos, com a minha esposa, com o meu filho, minha filha, meus netos. É aí que está o segredo da vida. A nossa vida, ela é construída dessas memórias. A nossa vida, o principal da nossa vida, tanto os nossos problemas quanto as nossas alegrias, são construídas nos relacionamentos. É ou não é verdade? Os nossos traumas vêm dos relacionamentos também. Só que, como filho de Deus, nós temos a possibilidade de sermos curados e de olharmos a vida de uma outra ótica. Com o olhar de Jesus, com o coração de Jesus, vamos aprendendo isso. É um tesouro que podemos crescer em trazer para a nossa vida à medida em que buscamos. Está esse segredo disponível para você. E o que Deus colocou no meu coração para falar para você é isso. Você sabia que Jesus era esperado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, era esperado pelo povo judeu como alguém que viesse com poder político e social para libertar o povo judeu de Roma, do poder romano? E Jesus vem simples, nasce num lugar simples, cresce como uma pessoa simples, com um nome simples. Pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Você entende isso? Pode ver alguma coisa boa de Gaspar? Gaspar? Tudo isso para mostrar que as coisas que muitas vezes o mundo coloca em segundo, terceiro, quarto, quinto plano são as coisas mais preciosas. O amor, a tolerância. Os casais. Os casais que estão aqui. Vou fazer uma coisa agora. Eita, casais, fiquem de pé, por favor. Fiquem de pé. Eita, nó. Meu Deus. Isso. Dá a mãozinha, dá a mãozinha, dá a mãozinha, dá a mãozinha, dá a mãozinha. Eu não quero saber se tá a brigar, se vem pra cá. Não. Aí se tava, vai ser curado agora em nome de Jesus. Dá uma olhadinha um pro outro aí, dá uma olhadinha. Se quiser nos próximos capítulos, vem aí. No encontro de casais. Já vai pegando aí já um cheirinho pra você. Eu vou pedir só para vocês olharem um pro outro. Só olhem um pro outro. Só fica olhando. Fica com vergonha, não. Pelo amor de Deus, não vai ter vergonha, né? Deixa o olhar direcionado um pro outro. Fica imaginando aí. Gente, não vale a pena brigar, meu. Vocês ficam aí se batendo um pro outro. E aí briga e fala do jeito áspero. Não e vale a pena isso. Vocês vão ter que se aturar até que a morte separe. Então é melhor resolver as coisas. Fazer um ambiente melhor. Amar melhor um ao outro. Fica imaginando. Aí como que você poderia ser melhor para o outro? Como que você poderia ser melhor? Hã? O que você poderia fazer de melhor para você? Ser uma esposa, um marido melhor para o outro? Amém? Pode sentar. Tava bom, né? Para quem estava sentado. Isso é nos próximos capítulos. Vocês vão ver o que vai acontecer no seminário de casais. Eu vou pedir. Ah, não, deixa quieto. São essas pequenas coisas. O que Deus quer fazer através da sua vida? Gente, eu estava louco para voltar para o Brasil porque a gente tem uma missão em Gaspar. Nós conhecemos o segredo da vida e podemos ser instrumento de Deus para levar esse segredo, Jesus, para a vida das pessoas na nossa cidade. Tem milhares de pessoas que precisam conhecer esse amor que nós estamos aprendendo a conhecer. Nós somos uma família crescendo no amor de Deus, como diz o nosso slogan. Nós temos uma missão de reconciliar
as pessoas com Deus, fazendo discípulos de Jesus. Essa é a nossa missão como família. E tem milhares de pessoas nessa cidade que precisam conhecer esse amor, terem a oportunidade de se tornarem filhos e filhas de Deus, experimentarem o melhor que o nosso Criador, Deus Pai, tem para as suas vidas. E nós precisamos crescer e nos importar e desejar com que elas conheçam esse sentido da vida. Amém? Que assim seja. Mas tudo começa dentro da sua casa, começa em você. Começa dentro de você. A partir daí, quando entendemos que o reino de Deus está em nós, nós então temos o desafio de ser reconstruídos em conhecê-lo. Temos o desafio de crescer nessa nova identidade. Temos o desafio de crescermos na forma de lidarmos com as pessoas. Você precisa mudar. Isso está na sua lista. Você precisa mudar na sua forma de agir. O que precisa ser gerado de Jesus em você? Nós precisamos entrar no desafio de forma mais intensa em relação ao propósito pelo qual nós vivemos. E aí, entendendo que o segredo da vida está aí dentro e que ele acontece de dentro para fora, que Jesus é suficiente e nos ensina a encontrar as respostas da vida, nós vamos então aprendendo a colocar na prática da nossa vida esses segredos, esses mistérios, mudando a nossa forma de enxergar as pessoas, mudando a nossa forma de lidar com as finanças, mudando a forma de aplicar os princípios dentro da nossa casa, mudando a forma de gerenciar a nossa vida com a ótica do céu e não com a ótica desse mundo que vive perecendo debaixo de uma influência de mentiras e enganos que vão levando a humanidade à destruição. Mas eu e você, filhos e filhas de Deus, vamos vivendo de uma forma eterna. E tem uma coisa que para mim é um segredo da vida, que é o seguinte: o que levava os nossos irmãos lá no Coliseu, com a iminência de serem devorados por leões, o que levava eles a continuar dizendo: Jesus é o meu Senhor, não vou negar o meu Senhor. É esse segredo que quero para a minha vida e quero para a sua vida. Em nome de Jesus. Coloca a imagem lá, por favor. Quero compartilhar, fechar esse tempo compartilhando algumas coisas com você. Isso aí foi em Veneza, em Verona. Quem já ouviu falar em Romeu e Julieta? História linda de amor, né? Linda mais ou menos, né? As pessoas vão ali na estátua da Julieta colocar a mão no seio dela, porque desta forma, então, terão uma vida amorosa abençoada. Por isso que o seio está desgastado lá. Lá está a sacada da Julieta. Tudo isso aí é um conto, é uma mentira. A cidade gira em torno disso. Tudo ficção. Tem até o túmulo da Julieta. As pessoas pagam para ir lá ver o túmulo da Julieta. Sério? E ela nem existiu. O Shakespeare nunca foi em Verona. Nunca esteve lá. Você sabia? As pessoas vão vivendo numa mentira, numa ficção. Ai, é um suspiro, gente. Meu Deus, ui. Né? Mas tudo mentira. Passa lá. Isso é só pra gente se divertir. Vamos lá, passa agora para essa cena. Passa. Isso aí é o Coliseu, gente. Colossal. Mas tudo por demonstração de poder, de força. E ali, no meio, os nossos irmãos eram devorados pelas pessoas que assistiam. Quase uma Gaspar inteira ali dentro. 60 mil pessoas vibrando, urrando, ao ver os cristãos sendo destroçados por leões. E essa pergunta que eu faço:
Será que eu estou sendo pastor que estou, na minha função, ensinando uma igreja a ter a fé que esses irmãos tinham? Que quando viam os leões vindo em direção aos seus filhos, na iminência de verem seus filhos devorados pelos leões, eles continuavam dizendo: Jesus é meu Senhor? Será que você faria isso? Passa lá, por favor. Tudo muito colossal. Andares. Olhando assim, dá para entender de mim assim. Você vê ali exalando o poder do ser humano. Você vê o ser humano se exaltando. Você vê ali Satanás governando as pessoas. E as pessoas, você viu isso nos filmes, né? As pessoas ali se alegrando. Passa lá. Pode passar. Culto do Coliseu. Pisa. Você sabe para que fizeram a torre de Pisa? Para o sininho tocar lá em cima. Por causa da basílica, da igreja, fizeram a torre. Aí o chão cedeu, ela ficou torta. Deu problema. Esse que é só aqui no Brasil não dá problema, só na Havan. Olha lá, para tocar o sino lá em cima. Gente, pela foto dá para ver. Aqui, é mármore aquilo, mano? Mármore. Construção de mármore, a coisa mais magnífica, uma torre para o sininho tocar lá em cima. Paz. Paz. Sem Verona é outro coliseu. Isso é em Milão. Essa basílica, gente, os detalhes ali são muitos, são milhares de detalhes na parte cultural, na parte artística. E aí você vê gárgulas, assim que fala. Você vê esculturas sinistras, tudo misturado. Você vê aquele teor gótico. Você vê controles espirituais por trás, todo esse pano de religião. Você vê por trás disso tudo um controle espiritual. A gente que tem discernimento espiritual percebe isso. Tinha lugares que era difícil de entrar. Mas, bota o videozinho, é o vídeo que vem agora. Ah, isso é o Vaticano. Mesma coisa, não vou nem falar muito porque está gravando. Mas, Vaticano, paz. Isso é o melhor lugar. Prisão. Onde Paulo e Pedro. Dali, gente. Paulo escreveu a primeira carta para Timóteo, que você leu antes, capítulo 6. Paulo escreveu ali. E mandou para Timóteo. Ali. Ali. Um lugar pouquíssimo visitado. Igual lá na ilha de Patmos. Meia dúzia visitando, mas em Atenas um monte de gente. Os lugares que têm significado real para o mundo não tem tanto significado. É desprezível. Paz. Na frente lá do cárcere. Paz. É o vídeo agora. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho mais perto aqui, ó, das esculturas. Não sei se dá para ver bem. Vamos aproximar bem. O som chegou? Então, olha só. É meio doido, né? Ó, tá saindo no retorno. Cada uma tem um significado. Bora ter uma fala aqui lá em cima. Eu sei que você está pensando agora. Eu aproximei para você poder enxergar os detalhes. Eu já consigo também. Até 12 metros de altura. Então, dá uma olhadinha nas esculturas, olha só. Eu uso no celular. Olha os detalhes. Agora parece ser cada um. Ó, como é que é? Esse figurino todo ali parece ser cada um. Era um peso espiritual. Olha aqui. Mais estranho. Se você olhar com olhos humanos, você vai enxergar de um jeito. Se você olhar com olhos espirituais, você vai enxergar de outro. Você vê os rostos, as misturas. Lembra de Romanos 1? Que a gente leu do 20 em diante? Eu já mostrei antes, Uhum. Aí você vai vendo vários detalhes. Pode acender. Tudo esculpido à mão.
naquela época, e você vai percebendo esse mesmo padrão no mundo inteiro, e hoje é a mesma coisa. Mas eu e você podemos viver o segredo da vida, compreendendo isso a partir de agora, não se amoldando ao padrão deste mundo, mas decidindo viver o segredo da vida. Eu entendo que o segredo da vida está em nós trazermos o reino de Deus, trazermos Jesus para nossa casa, nos nossos relacionamentos com as pessoas que estão próximas e também se importar com as pessoas que estão lá fora perecendo. Chegamos em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, sentamos para tomar um café. Ana Paula louca para comer um pão de queijo que não tinha lá na Itália. Tomamos um café, comemos um pão de queijo. Ana Paula foi no banheiro, estava eu e o Ian na mesa. Chega uma moça para vender um livro digital para ajudar a pagar a faculdade dela. Comecei a conversar, comecei a fazer pergunta e ela foi respondendo. Tinha um objetivo de ajudar a pagar a faculdade e tudo mais. Comecei a fazer mais uma pergunta e ela foi falando. Aí começou a chorar. Ela queria fazer a faculdade de artes, mas para depois começar a fazer psicologia e trabalhar com terapia e ajudar as pessoas. Aí, antes de eu perguntar, já percebi que tinha um porquê. Ela já foi falando que ela passou as coisas, né? E aí, chamei ela para sentar. Senta aqui com a gente. A Paula chama. Comecei a perguntar, então, algumas coisas. E o livro dela é muito bom. Conteúdo legal. Falou sobre superação. Propósito. Sobre tantas coisas legais. Mas ela está buscando aqui. E ela começou a abrir o coração, chorando, falando que parecia que na vida dela tudo estava indo errado. Que ela já não tinha esperança. Porque estava tudo uma desgraça. E aí nós falamos do amor de Deus para ela. Falamos de Jesus. Eu fiquei imaginando, porque eu tinha dado um valor para ela, e na hora a expressão tocou de fazer a pergunta e tal, e aí começou o assunto. Eu fiquei imaginando, puxa vida, se eu dei dinheiro e o assunto ia terminar ali, eu fico imaginando, quase que eu perdi uma oportunidade de levar uma palavra de salvação para aquela moça. Ela aceitou Jesus, oramos por ela, não valor por ela, tá? Se quiser continuar ajudando ela. E para mim esse foi muito alto, né? Jesus. E eu quero falar uma coisa para você que está sentado aí na cadeira e que está ouvindo. O segredo da vida está em nós conhecermos em Jesus e mudarmos a nossa realidade. Né? Não dá para viver não dá para viver da mesma forma. Está disponível em livre acesso. Então, eu convido você, eu vim para cá louco para falar isso. Porque esse é o segredo da vida. Está na hora de mudar. Está na hora de pisar no acelerador. Está na hora de entrar com mais intensidade em mergulhar nesse segredo da vida. De conhecer Jesus de verdade. À medida que você vai conhecendo mais, você muda as realidades ao teu redor de verdade. Você recebe poder, unção, graça. Deus abre portas, fecha as que não são. Quanto mais você crê, confia, conhece, você experimenta. E o Senhor quer isso para você. Não sei se você está aqui ouvindo essa palavra. Deus está disponível para você e Ele quer que você entre nesse mundo.
E mais ainda, que você cresça como um instrumento de Deus que são muitos disso. E eu quero convidar você como família. Como família espiritual, nós atentarmos para isso, decidirmos mudar a nossa vida. Verdade. Verdade. E sermos instrumentos de Deus para mudar a vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas. Eu estou aqui com essa missão. Eu quero convidar você. A gente me botou também essa missão. Quero, em nome de Jesus, declarar famílias abençoadas, casamentos abençoados, pais crescendo em graça e sabedoria para educar os seus filhos na presença de Deus. Em nome de Jesus. Homens e mulheres aqui crescendo à imagem e semelhança de Cristo, em nome de Jesus. Solteiros e solteiras que pretendem se casar, construindo uma jornada nova de casamentos abençoados debaixo da bênção de Deus. Famílias crescendo debaixo da bênção do Senhor. Em nome de Jesus, homens, mulheres, jovens e crianças crescendo na missão, na chamada que Deus tem para as suas vidas. Em nome de Jesus. Tudo isso será potencializado ao conhecer e experimentar o segredo da vida. Jesus de Nazaré. Amém? Vamos orar.